Lula é humilhado no Mercosul pelos presidentes do Paraguai e do Uruguai, tentando de uma maneira vexatória, constrangedora, passar pano para a ditadura na Venezuela. Cuando asoma un camino de salida, un itinerario de esperanza por la realización de unas elecciones, con la oposición vimos rápidamente apagada essa ilusão com a inhabilitação de Maria Corina Machado. E para perseguição, prisão e cassação de direitos políticos de adversários do seu ditador de estimação. Vamos lá, os presidentes do Uruguai e do Paraguai criticaram a exclusão de opositores políticos nas eleições na Venezuela. E eles ainda disseram que a cúpula do Mercosul, do qual o Brasil faz parte, o Brasil é o principal país do Mercosul, deveria se posicionar veementemente contra a perseguição de adversários políticos na Venezuela, né? Os principais nomes de oposição na Venezuela foram inabilitados a exercer cargos públicos pela Controladoria Geral e, por consequência, eliminou as perspectivas de eleições livres e democráticas em 2024, como havia sido prometido por Maduro. Veja só que surpresa, Maduro descumpriu a promessa de fazer eleições livres e democráticas na Venezuela, né? Todos acá sabemos qué pensamos sobre el régimen venezolano. Todos tenemos opinión clara. Hace poco tiempo se discutió esto en Brasilia en virtud de una reunión convocada por el presidente Lula. Está claro de que Venezuela no va a salir a una democracia sana si cuando hay un viso de posibilidad de una elección, una candidata como es María Corina Machado, que tiene un enorme potencial, se la descalifica por motivos políticos y no jurídicos. Y alguno dirá, ¿qué tiene que ver esto con el Mercosur? Bueno, tiene que ver porque los distintos bloques, las distintas asociaciones en el mundo han alzado su voz y creo que flaco favor le haríamos a la democracia venezolana y al pueblo venezolano si no alzamos nuestra voz como hizo el presidente Abdo, que suscribo, apoyo y en este tono, como es el que siempre tenemos, creo que el Mercosur tiene que dar una señal clara para que el pueblo venezolano pueda encaminarse a una democracia plena que claramente hoy no la tiene. Isso inclui figuras como a Maria Machado, o Henrique Capriles e o Juan Guaidó, que eu já tive a oportunidade de encontrá-lo aqui no Brasil quando ele visitou o Congresso Nacional. Depois que o Uruguai e que o Paraguai exigiram uma posição da cúpula do Mercosul e, portanto, uma posição do Brasil, Lula disse o seguinte: ele falou que não está ciente dos detalhes sobre as exclusões de candidatos opositores nas eleições da Venezuela. Nunca nem vi. Mas que detalhe que você precisa saber? Você tem um ditador que tá lá no poder há muito tempo, perseguindo opositores, metendo bala em manifestante, prendendo com prisão política opositor político. E aí, de repente, a Controladoria Geral tira os direitos políticos de 3 opositores de Maduro e não deixa eles disputarem a eleição. Que detalhe mais você precisa saber, Lula? Qual que é mais qual que é o detalhamento mais que você precisa saber? Assim, tem um ditador e esse ditador impediu que 3 opositores disputassem a eleição contra ele. É basicamente essa a história. Qual que é o detalhe a mais que você quer? O fundamento jurídico? O fundamento jurídico é uma ditadura. Esse é o fundamento jurídico, né? Não tem justificativa nenhuma, né? E ele ainda disse o seguinte: nós temos que dialogar com o regime de Nicolás Maduro. Todos os problemas que a gente tiver de democracia, a gente não se esconde, a gente enfrenta. Não conheço os pormenores dos problemas com os candidatos, mas pretendo conhecer. Antes disso, o Lula tinha dito o seguinte: o que a gente não pode é isolar a Venezuela. E a gente tem que levar em conta que os defeitos não estão apenas de um lado. Os defeitos são múltiplos. Pois é, gente, não dá, imagina, a gente não pode, né, isolar a Venezuela, chamar a Venezuela de uma ditadura, porque o defeito não tá só na ditadura, o defeito tá nos opositores da ditadura também. Lula, que já está sendo rechaçado pela Europa e pelos Estados Unidos pela sua posição vergonhosa em relação à invasão ilegal e injusta da Rússia em cima da Ucrânia, agora, para além de se tornar um pária para a Europa e para os Estados Unidos, está sendo rejeitado no próprio Mercosul. A gente está apanhando dentro de casa, a gente está apanhando dentro do bloco no qual nós somos o país mais importante. Este é o nível de humilhação que o Lula tá levando o nosso país.